Cadê o material do efeito aquecimento? Aqui, ó. É esses aqui. Esse aqui. Fala, Carlinhos, tudo bem? Não, mas tudo bem. A gente acusa o golpe, mas não vai no campo. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. O secretário procederá à leitura da ata. Ata da 15ª sessão ordinária, realizada em 11 de junho de 2008, presenciou o ministro Gilmar Mendes, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, pregoar os seguintes processos: questão de ordem, agravo de instrumento e recursos extraordinários. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Senhores ministros, informo a presença no plenário dos alunos do curso de Direito, Faculdade de Ciências Tecnológicas e Sociais, Facitec, do Distrito Federal. Sejam bem-vindos. Cadê o material que estava... Prescrição? Isso aí. Senhores ministros, nas questões que julgávamos ontem, a propósito da prescrição em matéria da contribuição de Seguridade Social, havia o pedido quanto à modulação de efeitos. E nós ficamos de nos pronunciar na sessão de hoje sobre esse tema. E há um pedido do advogado, no caso da ação do recurso extraordinário 556.664, Novo Quim Indústria Químicas, quanto a eventual pronunciamento, sustentação oral, quanto a este tema. Eu entendo que não é necessário, quer dizer, quando se coloca a questão constitucional, já está implícita essa possibilidade. Então já devia ter sido objeto de sustentação oral oportuna. Os advogados ontem fez referência ao pedido de modulação expressamente. Sim. Se Já o foi outro feito. advogado não quis fazer. O recorrente, inclusive, fez expressa menção. De modo que eu vou encaminhar, então, o meu pronunciamento nesse sentido, depois ouço também a ministra Carmen Lúcia. Eu estou, diante da repercussão que o assunto envolve, eu fiz outras considerações, mas eu vou poupar o tribunal dessas considerações sobre o assunto. Eu estou acolhendo parcialmente o pedido de modulação de efeitos, tendo em vista a repercussão e a insegurança jurídica que se pode ter na hipótese, mas estou tentando delimitar este quadro de modo a afastar a possibilidade de repetição de indébito de valores recolhidos nessas condições, com exceção das ações propostas antes da conclusão do julgamento. Nesse sentido, eu diria que o fisco está impedido, fora dos prazos de decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da Seguridade Social. No entanto, os valores já recolhidos nessas condições, seja administrativamente, seja por execução fiscal, não devem ser devolvidos ao contribuinte, salvo se ajuizada a ação antes da conclusão do presente julgamento. Em outras palavras, são legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos
nos artigos 45 e 46 e não impugnados antes da conclusão deste julgamento. Portanto, reitero, voto pelo desprovimento do recurso extraordinário, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 e dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212, porém com a modulação dos efeitos, ex nunc, apenas em relação às eventuais repetições de indébito ajuizadas após a presente data, após a data do julgamento. Incluindo todas e qualquer ação. Toda e qualquer ação. De qualquer esfera, administrativa ou jurisdicional. Ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. Eu também, quanto ao 559.943, que é da minha relatoria, eu acolho com os mesmos efeitos, portanto, efeitos relativos apenas para aquilo que já foi recolhido. Daqui para frente, não incidindo qualquer... E para os demais, inclusive de Vossa Excelência, eu já adianto meu voto no sentido rigorosamente de me pôr de acordo com a proposta. Ministro Menezes de Direito. Ministro Eros. Ministro, Também, senhor presidente. Ministro Brito. O marco temporal é o julgamento de ontem. De ontem. Tá bom. Ministra. Não a publicação do acordo? Julgamento, Tá data dizendo do se julgamento? seria a publicação ou o julgamento? A Não, data. não. No julgamento, né? O julgamento de ontem. Porque senão vou entrar com até a publicação. A data do processo. julgamento. Então, Já fizemos em outra assentada, só em queria relação à ação afirmar direta. bem a data do julgamento, que foi a data de Ministro ontem. Estou de acordo. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o colegiado conhece o meu ponto de vista sobre o Instituto da Modulação, especialmente em processos subjetivos. Entendo que não cabe uma mitigação do pronunciamento judicial em termos de guarda da Constituição, a ponto de se afastar do próprio sistema procedimentos por ele contemplados. A matéria versada não é nova e tivemos o primeiro pronunciamento do tribunal quanto à necessidade de lei complementar, e recordo que a 8.212 de 91 é de 24 de julho de 1991, em 1992. Este plenário já estava, inclusive, compondo sem voto discrepante, assentou na dicção do relator, ministro Carlos Veloso, que se teria a necessária observância do instrumento lei complementar para alcançar-se a observância obrigatória pelo texto constitucional da linha B do artigo 143.3 da Constituição Federal, para alcançar-se a disciplina de prescrição e decadência. Assim decidiu o Pleno, repito, e aqui não se pode cogitar de surpresa para quem quer que seja, muito menos para o Estado. Assim decidiu o Pleno, no recurso extraordinário 138.284, dígito 8, em 1º de julho de 1992. Consignou o ministro Carlos Veloso: todas as contribuições, sem exceção, sujeitam-se à lei complementar de normas gerais, assim ao CTN, artigo 146.3, por remessa do próprio artigo 149, e fez ver Sua Excelência que a instituição em si da contribuição não exige a lei complementar, mas no tocante ao que se quer na Constituição como disciplina linear, e eu, se não tivesse sido a decisão do plenário no sentido do tratamento igualitário, eu ficaria a imaginar 27 assembleias deliberando sobre ICMS, a prescrição e a decadência, 5.554 câmaras de vereadores o fazendo, né? O que se teria em termos de guerra fiscal.
assentou o tribunal, nesse julgamento, que a questão, expressamente, em 1992, daí não poder cogitar de insegurança jurídica, a questão da prescrição e da decadência, entretanto, parece-me pacificada. Já estava pacificada naquela época, em 1992. E eu diria, se tornou pacificada tão logo veio à baile a emenda constitucional número 1 de 69, no que remeteu à lei complementar normas gerais sobre tributos. É que tais institutos são próprios, em relação à prescrição e à decadência, são próprios da lei complementar de normas gerais. Posteriormente, isso em 92, posteriormente o plenário também relatou o ministro Carlos Veloso, tributarista, emérito, constitucionalista, julgando o recurso extraordinário 396-266, dígito 3, Santa Catarina, fez ver que se teria como necessária a disciplina das matérias aludidas mediante lei complementar. Ante esses precedentes, passamos nós outros a decidir monocraticamente, negando seguimento a recursos voltados a infirmar decisões de regionais federais no sentido da necessidade da lei complementar. Eu próprio decidiu o ministro Carlos Aires Brito, decidiu o ministro Celso de Mello e também o ministro Eros Grau. Indaga-se, nós podemos cogitar de um contexto autorizar a modulação? A meu ver, não. E decidimos há pouco, só que aqui os ventos beneficiam o Estado. No caso anterior, o Estado também foi beneficiado, mas o pleito se mostrou dos contribuintes. Decidimos há pouco, numa situação mais favorável à modulação, e a modulação foi rechaçada, quando julgamos a questão da alíquota zero e do IPI. O tribunal, nessa oportunidade, e buscavam os contribuintes à modulação, aqui quem quer a modulação é o Estado, o tribunal apontou que não haveria como se cogitar de insegurança jurídica, porque os pronunciamentos anteriores, estes sim, a favor dos contribuintes, dos beneficiários do pleito de modulação, não teriam transitado em julgado. Ora, presidente, neste caso concreto, em que a jurisprudência do Supremo, desde 1969, sempre foi no sentido de ter-se como indispensável o trato da matéria mediante lei complementar, e a Lei 8.212, repito, é de 91, né? Não há, a meu ver, premissa que leve o tribunal a quase que sinalizar, no sentido de que vale a pena editar normas inconstitucionais, porque, posteriormente, ante a morosidade da justiça, se acaba chegando a um meio termo que, em última análise, ao invés de homenagear a Constituição, de torná-la realmente observada por todos, amada por todos, passa a mitigá-la, a solapá-la, a feri-la praticamente de morte. Os contribuintes que recolheram, eles não terão o prazo de 10 anos para a ação de repetição de indébito. Eles terão o prazo de 5 anos, o que já afasta aqui uma gama enorme de contribuintes que teriam direito à devolução do que indevido, do que satisfeito à margem da ordem jurídica e considerada toda a sorte de medida coercitiva do próprio Estado.
não vejo com bons olhos, presidente, a modulação. A modulação, especialmente em caso em que acaba por diminuir a eficácia da Constituição Federal. A modulação, quando, em última análise, se tem o prejuízo dos contribuintes já exasperados com a carga tributária e locupletamento do Estado. Por isso, eu peço vênia para, no caso, votar contra a modulação com a devida vênia, repito, dos colegas que entendem de forma diversa. Portanto, o tribunal vencido neste aspecto, Mas, de ministro. qualquer forma, o mal menor pela proposta formalizada por Vossa Excelência, que a modulação é uma modulação relativa. Restrito. Vencido o ministro Marco Aurélio, houve por bem modular os efeitos nos termos, por mim, propostos, deixando claro, portanto, que a modulação de efeitos aplica-se apenas em relação às eventuais repetições de indébitos ajuizadas após a decisão assentada ontem. Só quanto à repetição de indébito. Somente quanto à repetição de indébito não abrange, portanto, os questionamentos e os processos já suscitados em curso. Ministro Ricardo Lewandowski. Você não vai fazer Desculpe. Há uma proposta de súmula em relação a este tema, formulada pelo ministro César Peluso. Eu leio o texto. Eu acho que o texto é bastante claro, porque é estrito aquilo que foi decidido. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569, de 77, e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, que trata de prescrição e decadência de crédito tributário. Então, somente isso. Presidente, eu tinha ponderado a Vossa Excelência e adotarei isso de forma também geral, como princípio, que, no caso, por se tratar até mesmo da edição de um verbete vinculante, devemos passar possível proposta ao possível teor do verbete pela Comissão de Jurisprudência do Tribunal, para uma reflexão maior sobre a matéria, evitando-se até mesmo percalços, tendo em conta o que decidido. No caso, Vossa Excelência apontou muito bem que o teor é um teor simples, é um teor enxuto, como convém, inclusive, quando se trata de verbete de súmula, e que não haveria dúvidas maiores. Mas como adoto a necessidade de submissão do tema à Comissão de Jurisprudência como regra, eu peço vênia para fazer a colocação, e, vencido na matéria, evidentemente, não tenho nada a objetar ao teor proposto. Senhor presidente, só uma questão de ordem, com relação ao parágrafo único do artigo 5º, ele diz respeito a créditos tributários e não tributários. A sua pura e simples, se esse for o caso do entendimento do tribunal, da súmula veicular a declaração de inconstitucionalidade sem fazer referência que se trata apenas para os créditos tributários, poderá induzir a todos os demais créditos a serem considerados também prescritos na mesma situação quando não há o óbice constitucional. Só para lembrar, aquele dispositivo trata da dívida ativa da União, e ali nós inscrevemos tanto os créditos tributários, que perfazem 90% da dívida ativa, mas também não tributários, como, por exemplo, multa eleitoral, multa penal, multa trabalhista, contratos, enfim. E para esses créditos nós não teríamos o óbice constitucional. Só esse esclarecimento, senhor presidente. Mas
Está dito expressamente na aprovação de súmula crédito que tributário. tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Logo, os mais não claro do tributários que isso. estão fora. Não há esse risco que, na parte final, nós explicitamos concretamente que estão alcançados na inconstitucionalidade apenas os créditos de natureza tributária, o que quer dizer que os demais Que foi não estão objeto incluídos. da discussão ontem. Em relação à objeção do ministro Marco Aurélio, ontem, creio que nós já tínhamos respondido no sentido de que seria possível. Eu também concordo com Sua Excelência que, em casos vários, nós poderíamos realmente adotar essa situação. Mas, no caso específico, acredito, e Sua Excelência está a reconhecer, que se trata de um desses casos de escola. Inclusive, acho que o ministro Peluso deve ser felicitado por ter conseguido uma síntese perfeita daquilo que foi decidido de forma bastante precisa, respondendo até à objeção agora feita da tribuna, de modo que eu encaminharia a minha manifestação no sentido de uma deliberação depois de ouvida a Procuradoria-Geral da República, que poderia se manifestar, se assim entendesse. A meu juízo, a redação está concisa, sem prejuízo da clareza. Concisa e clara ao mesmo tempo. Senhor presidente, Por favor. a Procuradoria-Geral, desde logo, manifesta-se favoravelmente à aprovação do verbete. Portanto, eu ouço os ministros quanto à aprovação. Vencido, presidente, já adiantei, vencido na questão de submissão à comissão de jurisprudência, né? Eu concordo plenamente, eu creio que retrata o verbete o que foi decidido pelo tribunal, sem o receio aventado da tribuna, né? Até porque está respondido na parte final. Na parte final, na cláusula final do verbete. Súmula número 8. Portanto, nós temos agora aprovada a súmula número 8, né, com o teor já aqui mencionado. Repito, são inconstitucionais. Parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Ministro Lewandowski, voltando, portanto, às questões de repercussão geral. Recurso extraordinário 562.045, recorrente Estado do Rio Grande do Sul, recorrido espólio de Emília Lopes de Leão. E há outros processos que estão associados. Apensados. Apensados. De idêntico teor, vários RS. Estou com a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra o acórdão que julgou inconstitucional o artigo 18 da Lei Estadual 8.821, de 89, que instituiu o sistema progressivo de alíquotas sobre o imposto, para o imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doações, ITCD, determinando fosse aplicada a sua alíquota mínima, ao fundamento de que a progressividade prevista no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, somente se refere aos impostos de natureza pessoal. Eis a redação do referido dispositivo. Artigo 18. No imposto sobre a transmissão causa-mortes, a alíquota é definida com base no resultado da soma do valor venal da totalidade dos bens imóveis, móveis, títulos e créditos, bem como dos direitos a eles relativos do patrimônio inventariado, estabelecendo-se aí várias alíquotas. O que eu queria chamar a atenção da Igreja à Corte, exatamente para este enunciado do caput, que me parece irrelevante, é que a alíquota é definida, ou ela se impõe sobre a soma de todos os bens inventariados. Isso me parece bastante relevante. Então, aí nós temos vários incisos que estabelecem alíquotas progressivas. Vai da isenção, quando os valores não excederem a 2.000 unidades padrão fiscal,
depois vai para 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, se os valores deste artigo estiverem acima das 5.001 unidades de padrão fiscal. Então, esta é a lei impugnada. Em consulta ao sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, constatei que houve algumas alterações no texto legal acima mencionado, mas que mantiveram o sistema progressivo de alíquotas. E cito aqui em nota de rodapé as leis que foram alteradas, mas mantendo exatamente o mesmo sistema. No RE interposto com base no artigo 102.3A da Constituição Federal, o recorrente alega violação aos artigos 145, parágrafo 1º, e 155, parágrafo 1º e 4 da mesma carta. Sustenta, em suma, o recorrente, que é o Estado do Rio Grande do Sul, que inexiste vedação constitucional à progressividade do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de bens ou direitos, ainda que se trate de um tributo de natureza real. As contrarrazões foram encartadas às folhas tais, sustentando os argumentos do acórdão recorrido do TJ do Rio Grande do Sul. Em 30/11, eu submeti à Corte a manifestação no sentido da existência da repercussão geral, e esta minha manifestação foi acolhida, foi publicada no Diário Oficial de 29/2/2008. Eu deixei de remeter o processo ao Procurador-Geral da República em razão de já tê-lo feito em outro caso absolutamente idêntico, no qual o parecer do Ministério Público Federal foi pelo provimento do recurso. Isso no RE 544, 438, também do Rio Grande do Sul, de minha relatoria. Este é o relatório, senhor presidente. Presidente, o meu voto é o seguinte: o debate travado nestes autos está centrado basicamente na interpretação a ser conferida ao parágrafo 1º do artigo 145 da Carta Magna, assim redigido. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Esta Suprema Corte já se debruçou sobre o tema, ao cuidar da progressividade do IPTU no julgamento do RE 153771 de Minas Gerais, sendo relator o ministro Carlos Veloso e redator para o acordo o ministro Moreira Alves, fixando-se na respectiva ementa as seguintes premissas. Eu vou ler apenas uma parte dessa ementa, que é longa, mas no que interessa ela diz o seguinte: sob o império da atual Constituição, não é admitida a progressividade fiscal do IPTU, quer com base exclusivamente no seu artigo 145.1, parágrafo 1º, porque esse imposto tem caráter real que é incompatível com a progressividade decorrente da capacidade econômica do contribuinte, quer com arrimo na conjugação desse dispositivo constitucional genérico com o artigo 156, parágrafo 1º específico. Então, neste RE, fixou-se uma tese importante em que se distinguiu a possibilidade de se aplicar a progressividade nos impostos reais e nos impostos de natureza pessoal. Esta foi a tese fixada, depois o Supremo evoluiu em função de circunstâncias e alterações constitucionais às quais eu farei referência. Mas a tese básica neste RE foi decidida neste sentido. Na ocasião, ficou vencido o ministro Carlos Veloso, de cujo voto destaca o seguinte trecho: a interpretação do que está inscrito no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal deve ser esta: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, dado que há impostos que não possuem tal característica, mas a pessoalidade dos impostos deverá, a todo modo, ser perseguida. Todos os impostos, entretanto, estão sujeitos ao princípio da capacidade contributiva, mesmo os que não tenham caráter pessoal. No voto vista proferido pelo ministro Moreira Alves, que acabou sufragado em votação majoritária pelo plenário dessa Casa, ficou assentado que, abro aspas, a Constituição, adotando a distinção clássica segundo a qual os impostos podem ter caráter pessoal ou caráter real, é a classificação que distingue os impostos impessoais e reais, visa a que os impostos, sempre que isto seja possível, tenham caráter pessoal, caso em que serão graduados.
E um dos critérios de graduação poderá ser a progressividade segundo a capacidade econômica do contribuinte. E segue o ministro Moreira Alves. Por outro lado, em face deste dispositivo, não se pode pretender que a expressão sempre que possível se refira apenas ao caráter pessoal do imposto e que, por isso, o princípio da capacidade contributiva seja aplicável a todos os impostos, ainda quando não tenham um caráter pessoal, como sustentam Américo Lacombe e José Maurício Conte, citados no voto do eminente relator. De feito, a parte final do dispositivo em causa repele essa conclusão, porque a Constituição atribui à administração tributária a faculdade de identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, especialmente para conferir efetividade a esses dispositivos, ou seja, ao objetivo de que os impostos, se possível, tenham caráter pessoal, e ao de que esses impostos, com caráter pessoal, sejam graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Certo como essa faculdade de identificação só tem sentido quando se trata de imposto de caráter pessoal. Ou seja, na definição de Giannini, e cita aqui a fonte, aqueles que alcançam o conjunto de rendimentos ou de bens do contribuinte, ou também uma parte destes, mas enquanto dizem respeito a uma dada pessoa, levando em conta em medida mais ou menos ampla as suas condições. O mesmo não ocorre, evidentemente, com os impostos de caráter geral, que também, na definição de Giannini, são aqueles que alcançam bens singulares ou rendimentos, ou também grupos de bens ou de rendimentos considerados na sua objetividade, sem levar em conta a condição pessoal do sujeito passivo do imposto. Fecho aspas. O erudito voto condutor, amparado em amplo suporte doutrinário nacional e estrangeiro, invocou, dentre outros, os ensinamentos de Aliomar Balieiro, de cuja obra extraiu a lição abaixo, entre aspas. Em regra geral, só os impostos pessoais se ajustam adequadamente à aplicação de critérios progressivos medidos pela capacidade contributiva, se bem que esta se possa presumir da natureza, valor ou aplicação específica de determinada coisa, no sentido de que a possui, compra ou prefere o indivíduo de maiores recursos econômicos. Mas imposto sobre a coisa, em princípio, exclui, por exemplo, a progressividade em atenção à pessoa, salvo casos de aplicação extrafiscal. E completou o ministro Moreira Alves, essa extensão se explica porque, em se tratando de aplicação extrafiscal do imposto, não está em jogo a capacidade contributiva do contribuinte, que só é levada em conta com relação a impostos pessoais com finalidade fiscal. No mesmo julgamento, o ministro Sepúlveda Pertence, que é conhecido por suas firmes posições ideológicas, pronunciou-se acerca do parágrafo 1º, no artigo 145 da Carta Magna, conforme segue, entre aspas, parágrafo 1º, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Creio que, se tivesse parado aqui o dispositivo, haveria margem, ao menos, para entender que o problema tinha uma solução dogmaticamente equívoca, o que abriria espaço para dar prevalência aos princípios de justiça social e de autonomia municipal, que, acredito, melhor seriam atendidos pela admissão da progressividade do IPTU conforme o valor do imóvel. Mas, depois de longa reflexão, diz o ministro Sepúlveda Pertence, não me consegui libertar do que resulta da parte final deste mesmo parágrafo 1º, onde explicitamente se prescreveu que, para conferir efetividade a esses objetivos, isto é, aos de que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, é facultado à administração tributária identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e a atividade econômica do contribuinte. Parece claro daí, diz Pertence, que a capacidade contributiva a tomar como critério de graduação do imposto é a capacidade econômica efetiva, real e global do contribuinte, o que, lamentavelmente para mim, afasta o meu primeiro impulso,
que seria o de admitir com os professores Roque e Elizabeth Carrasa a tese de que a propriedade imobiliária de grande valor geraria uma presunção juris et de jure de capacidade contributiva. Deveria gerar de lege ferenda, mas a Constituição impede que assim se considere. Não me animo a sobrepor-lhe o meu wishful thinking, diz Pertence, e fecho aspas. Posteriormente, ao julgar o RE 234-105 de São Paulo, em que se discutia a possibilidade de fixação de alíquotas progressivas para o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, do qual foi relator o ministro Carlos Veloso, este Supremo Tribunal Federal proferiu decisão que porta a seguinte ementa. Também eu só transcrevo só leio um pequeno trecho, que é o que mais importa. Imposto de Transmissão de Imóveis Intervivos, ITBI, alíquotas progressivas. A Constituição Federal não autoriza a progressividade das alíquotas, realizando-se o princípio da capacidade contributiva proporcionalmente ao preço da venda. É reconhecido e provido. Naquele julgamento, com exceção do ministro Marco Aurélio, os votos dos demais componentes da Corte, Nelson Jobim, Maurício Correia, Ilmar Galvão, Sepúlveda Pertence, Otávio Galotti, Sidney Sanches e Moreira Alves, embora tenham acompanhado o relator na parte dispositiva do voto, ao invés de invocarem a ausência de autorização constitucional para fixação de alíquotas progressivas para o ITBI, como fez o relator, adotaram como fundamento de seus votos a distinção entre impostos de natureza real e pessoal. Na esteira do pronunciamento do ministro Sepúlveda Pertence, entenderam que, entre aspas, o artigo 145, parágrafo 1º, impõe uma distinção entre impostos pessoais e não pessoais, e só quanto aos primeiros permite a graduação conforme a capacidade contributiva, que é a característica dos impostos progressivos, fecho aspas. O STF, inclusive, com relação a esse tributo, ao ITBI, editou a súmula 656 com o seguinte teor: é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão intervivos de bens imóveis, ITBI, com base no valor venal do imóvel. Com efeito, digo eu agora, a doutrina faz tradicionalmente uma distinção entre impostos de natureza real e de natureza pessoal. Os primeiros são aqueles em que se toma em consideração apenas a coisa sobre a qual recai o tributo, sem levar em conta as condições particulares dos contribuintes. Já os segundos são aqueles em que são sopesadas as qualidades individuais dos contribuintes para a graduação do tributo. A dosagem da exação nos impostos reais dá-se com base em critérios objetivos, ao passo que nos pessoais ela é determinada subjetivamente. Sobre a dicotomia entre os impostos reais e pessoais, transcrevo uma valiosa lição de Geraldo Ataliba, em que ele, num longo trecho que aqui transcrevo, no meu voto, diz, esse eminente professor da PUC, depois da USP, o seguinte: uma classificação muito divulgada dos impostos diz respeito à influência maior ou menor na estrutura do imposto do aspecto material ou pessoal da hipótese de incidência. Com a Constituição de 88, passou a ter enorme importância, artigo 145, para a primeira distinção entre impostos reais e pessoais. São impostos reais aquele cujo aspecto material da hipótese de incidência limita-se a descrever um fato, ou estudo de fato, independentemente do aspecto pessoal, ou seja, indiferente ao eventual sujeito passivo e suas qualidades. A hipótese de incidência é um fato objetivamente considerado com abstração feitas das condições jurídicas do eventual sujeito passivo. Estas condições são desprezadas, não são consideradas na descrição material da hipótese de incidência, o que não significa que a hipótese de incidência não tenha aspecto pessoal. Tem, porém este é indiferente à estrutura do aspecto material do próprio imposto. São impostos pessoais, pelo contrário, aqueles cujo aspecto material da hipótese de incidência leva em consideração certas qualidades juridicamente qualificadas dos possíveis sujeitos passivos.
Em outras palavras, essas qualidades jurídicas influem para estabelecer diferenciações do tratamento legislativo, inclusive do aspecto material da hipótese de incidência. Vale dizer, o legislador, ao descrever a hipótese de incidência, faz refletirem-se decisivamente no trato do aspecto material certas qualidades jurídicas do sujeito passivo. A lei, nesses casos, associa tão intimamente os aspectos pessoal e material da hipótese de incidência que não se pode conhecer este sem considerar concomitantemente aquele. Sob essa classificação, é de grande relevo para fins hermenêuticos, Primeiramente, o legislador, ao legislar, deve atender ao imperativo do parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Quer dizer, é imperioso tentar, observadas as exigências da isonomia, categorizar as bases e modular as alíquotas de modo a considerar as qualidades pessoais do contribuinte. Esta é a lição do professor Geraldo Ataliba. Digo eu agora, no que respeita especificamente à progressividade do imposto sobre transmissão causa-mortes, registro que este já foi objeto de algumas decisões monocráticas nesta Corte em sentido divergente. Cito, por exemplo, aquela proferida pelo ministro Marco Aurélio, do RE 563-261, do Rio Grande do Sul, na qual considerou rígida, do ponto de vista constitucional, a progressividade do imposto em questão, e a prolatada no agravo de instrumento 581-154 de Pernambuco, pelo ministro Sepúlveda Pertence, que concluiu pela inconstitucionalidade dessa sistemática fiscal, sobretudo porque a lei pernambucana, então contestada, a semelhança da lei gaúcha, ora impugnada, impunha alíquotas progressivas, tendo em conta o valor total dos bens ou direitos transmitidos, tal como ocorre, como eu li logo no início do meu voto. Não obstante o dissenso esboçado pelas citadas decisões monocráticas, diante da posição até o momento consolidada do plenário da Casa acerca do tema de fundo, qual seja o da impossibilidade de estabelecer-se a progressividade do caso de impostos de natureza real, peço vênia aos que divergem para filiar-me ao entendimento de que a locução sempre que possível os impostos serão graduados, estampada no parágrafo 1º do artigo 145 da Lei Maior, está necessariamente atrelada à expressão capacidade econômica do contribuinte, que a ela se segue. Antes de adentrar ao cerne da discussão, convém assentar que a progressividade é uma das formas pelas quais a graduação dos tributos é levada a efeito pelo Estado. Não se deve, todavia, confundir seletividade, técnica aplicável aos impostos reais, com progressividade, sistemática que usualmente é empregada para modular os impostos pessoais. Nesta, as alíquotas aumentam em função do valor da base de cálculo, onerando mais pesadamente aqueles que possuem maior capacidade econômica de forma proporcional à sua riqueza. Já naquela, as alíquotas variam em razão dos objetos tributados, tendo em mira a realização de determinada política fiscal, de modo a estimular ou desestimular a produção ou consumo de certos bens. A função essencial da progressividade consiste em dar concreção ao princípio da capacidade contributiva, de modo a promover a justiça social em matéria tributária, servindo como importante instrumento de desconcentração da riqueza. Coerentemente com tal entendimento, o dispositivo constitucional em tela estabelece que a graduação dos impostos somente pode ser levada a efeito se guardar relação com a capacidade contributiva do sujeito passivo. Tal liame, como é sabido, melhor se evidencia nos tributos de natureza pessoal, ao menos do ponto de vista da proporcionalidade e da razoabilidade da exação. O texto constitucional, como ressaltou o STF nos julgados acima referidos, é expresso ao determinar que a graduação dos impostos há de fazer-se, entre aspas, segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando-se à administração tributária para conferir efetividade a tal desiderato, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas daqueles que irão suportá-lo. Nesse passo, vale trazer à baila a já clássica definição de capacidade contributiva que Rubens Gomes de Souza oferece, arrimada no especialista em finanças italiano Grisiotti.
entre aspas. Capacidade contributiva é a soma de riquezas disponíveis depois de satisfeitas as necessidades elementares da existência. Riqueza essa que pode ser absorvida pelo Estado sem reduzir o padrão de vida do contribuinte e sem prejudicar as suas atividades econômicas, fecho aspas. Não se está, evidentemente, com este raciocínio, até agora expendido, a concluir pela absoluta impossibilidade de avaliar-se a capacidade econômica do contribuinte nos impostos de natureza real. O que se afirma, para o efeito da discussão aqui travada, é a precariedade da conclusão segundo a qual, quanto maior a expressão econômica da base impositiva do imposto, maior será a capacidade contributiva do sujeito passivo. Isso porque é da natureza do imposto real atingir uma dada situação eleita pelo legislador, sem levar em consideração as qualidades pessoais que refletem o poder econômico dos contribuintes. Não é possível, com efeito, aferir a capacidade contributiva do sujeito passivo do imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doações com base exclusivamente no conjunto de bens ou direitos transferidos ao herdeiro, legatário ou donatário. Entendo, ademais, que cumpre também aplicar com relação a estes o mesmo raciocínio desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal no tocante ao imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis, ITBI, e ao imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, segundo o qual não é possível presumir a capacidade econômica do contribuinte simplesmente a partir do bem ou da operação tributada. Nada se pode afirmar evidência quanto à capacidade econômica daquele que recebe uma herança, um legado ou uma doação, ainda que de grande valor, apenas em razão de tal circunstância. É possível até que haja, em certos casos, um incremento em seu patrimônio, mas não se mostra razoável chegar-se a qualquer conclusão quanto à respectiva condição financeira apenas por presunção. Basta verificar que, por vezes, uma pessoa abastada herda algo de pequeno valor, ao passo que alguém de posses modestas é aquinhoado com bens de considerável expressão econômica. Há casos, por demais conhecidos, em que as dívidas do herdeiro superam em muito o próprio valor dos bens herdados. Não são raras, aliás, as situações em que os processos de inventário ficam paralisados durante um longo tempo, porque os herdeiros não têm condições de saldar os impostos que incidem sobre a herança, vendo-se, muitas vezes, obrigados a desfazer-se de algum bem ou direito para cumprir suas obrigações relativamente ao fisco. O mesmo ocorre no tocante à doação, em que a obrigação tributária pode recair tanto sobre o doador quanto sobre o donatário. Na primeira hipótese, o doador sofre uma dupla diminuição em seu patrimônio, seja pela perda de um valor que o integrava, seja pelo próprio recolhimento do tributo. Quanto à segunda, cumpre lembrar que a maioria das doações são realizadas com o intuito de socorrer ou reforçar as finanças de pessoas cujas economias se encontram em situação precária. Ora, se fosse possível aferir a capacidade econômica do contribuinte simplesmente pelo valor dos bens ou direitos transmitidos, no caso do ITDC, não haveria qualquer razão para obstar a progressividade de outros impostos de natureza real, a exemplo do ISS, ICMS ou IOF, desde que se partisse da mesma premissa, qual seja a de que, quanto mais elevada a expressão monetária da base imponível, tanto maior a capacidade econômica do sujeito passivo, raciocínio que, data vênia, não se afigura juridicamente consistente. Nesse passo, é de se perguntar: a progressividade como forma de graduação dos tributos estaria vedada para os impostos reais? A resposta é negativa, mas com temperamentos. Isso porque, em se tratando de impostos reais, a progressividade só pode ser instituída quando existir expressa autorização no texto constitucional. E, mesmo nesses casos, ela só é admitida para dar concreção aos efeitos extrafiscais desejados pelo Constituinte, desprezando-se a capacidade econômica deste. A verdade é que uma interpretação isolada da primeira parte, do parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, permite que se alcance a conclusão segundo a qual, embora dirigido primordialmente aos impostos pessoais, o dispositivo não exclui a graduação de impostos reais, mas, como já assentado pelo ministro Sepúlveda, pertence do trecho do voto acima transcrito, a sua parte final afasta
peremptoriamente tal inferência. Ademais, tendo em conta, sobretudo, os princípios da isonomia tributária, da vedação do confisco e da não afetação, abrigados, respectivamente, nos artigos 150, 2 e 4 e 167 e 4 da Carta Magna, bem como o fato de caracterizar os impostos como exações desvinculadas de qualquer atividade estatal específicas nos termos do artigo 16 do Código Tributário Nacional, não há como identificar no texto constitucional subexame uma autorização geral e indiscriminada para a adoção da progressividade no que se refere a toda espécie de impostos. De fato, se a receita dos impostos não é destinada a nenhum fim particular e nem está jungida a qualquer atividade estatal em particular, a única forma de se identificar a desigualdade entre os contribuintes, conferindo-lhes um tratamento fiscal distinto por meio da progressividade, sem desrespeito ao princípio da isonomia, é considerar a sua capacidade contributiva, segundo o raciocínio de que, quanto maior a sua disponibilidade econômica, maior há de ser a sua colaboração ao erário. Daí que, se a capacidade econômica não é levada em conta na imposição dos impostos reais, a progressividade nesses tipos só pode ocorrer em razão de expressa disposição constitucional e no limite dos casos especificamente nela previstos. Assim, vê-se que, além da progressividade prevista no parágrafo 1º do artigo 145, aplicável aos impostos de natureza pessoal, o Constituinte admitiu-a pontualmente para alguns impostos reais, sempre buscando a obtenção de efeitos extrafiscais, a saber, primeiro, no artigo 153, parágrafo 1º, quanto aos impostos sobre a propriedade territorial rural, ITR, entre aspas, como forma de desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Segundo, no artigo 156, parágrafo 1º, incluído pela Emenda Constitucional 29 de 2000, relativamente ao Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, como faculdade conferida ao legislador municipal de estabelecer a progressividade com base no valor venal do imóvel, para, no entender de Hugo Brito Machado, entre aspas, de desestimular vultosas imobilizações de recursos em terrenos para fins meramente especulativos, dificultando o crescimento normal das cidades. E 3, finalmente, no artigo 182, parágrafo 4º, 2, também quanto ao IPTU, sob a modalidade de progressividade no tempo, como instrumento de política urbanística, objetivando assegurar o cumprimento da função social da propriedade, de modo a exigir, entre aspas, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, fecho aspas. Entendimento diverso, ou seja, o de que o parágrafo 1º do artigo 145 faculta ou até mesmo determina a graduação de todos os impostos, seria concluir pela desnecessidade dos referidos dispositivos constitucionais, inclusive os que foram inseridos no texto magno pelo Constituinte derivado. E mais, seria permitir que o legislador ordinário ampliasse ou, quiçá, desprezasse as hipóteses em que a Constituição autoriza expressamente a progressividade para os impostos reais, graduando-os de maneira distinta ou com finalidade diversa. Cumpre registrar por oportuno que o fato de a Constituição estabelecer no artigo 155, parágrafo 1º, 4, que imposto sobre a transmissão, causa-morte e doações, entre aspas, terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal, não autoriza a interpretação segundo a qual o Constituinte teria admitido a fixação de mais de uma alíquota para o tributo em questão, em conformidade com o sistema progressivo. O que se pretendeu com esse dispositivo foi permitir o estabelecimento de um teto uniforme para as alíquotas, válido para todos os entes federados, objetivando ainda que elas não assumam caráter confiscatório. Assente-se, de passagem, que o Senado Federal excedeu a competência que lhe foi conferida pelo Constituinte quando autorizou, por meio da Resolução 9 de 1992, mais especificamente em seu artigo 2º, o legislador estadual a fixar alíquotas progressivas em função do quinhão efetivamente recebido por cada herdeiro. Lembro, a propósito, numa lição que se adequa a esta situação, a meu ver, que Rui Barbosa Nogueira, ao tratar do antigo imposto sobre circulação de mercadorias, o ICM, previsto na Constituição de 1967,
teceu as seguintes considerações sobre a impossibilidade de pretender-se alcançar efeitos extrafiscais por meio da manipulação isolada e local de suas alíquotas, que se aplicam, esses argumentos, essas considerações, mutatis mutandis ao tributo ora sob exame. Diz o professor Rui Barbosa Nogueira, considerando que a intervenção do Estado do domínio econômico é tarefa precípua do poder central, foram tomadas todas as providências para que o ICM fosse um imposto neutro, um imposto de cunho exclusivamente fiscal, ou seja, arrecadatório, que não tem finalidade regulatória. O ICM não pode ser usado isoladamente pelos Estados como instrumento regulador da economia, no caso aqui de distribuição de riqueza ou desconcentração de riqueza, fomentando ou desencorajando atividades. Não é imposto federal de atuação extrafiscal, quer pela sua natureza, quer em razão de seu sujeito ativo, e por isso já vimos que as alíquotas têm seu teto fixado pelo Senado Federal. No mesmo sentido, em edição mais recente de sua obra, o saudoso mestre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, acima citado, levanta interessante questão que em seguida responde. Em um Estado federativo como o nosso, competirá aos entes menores, Estados membros e municípios a tarefa de regular e controlar a economia nacional? Parece evidente que essa função é meramente supletiva e limitada a aspectos regionais ou locais em harmonização coadjuvante. Continuo eu, então. Com essas razões, penso a intervenção do Estado no domínio econômico por meio da extrafiscalidade, com o objetivo de redistribuir a riqueza das pessoas em uma estrutura federal como a nossa, somente pode ser levada a efeito pela União, exatamente para evitar a ocorrência de graves distorções do plano nacional. De fato, não se coaduna com a lógica do sistema admitir que um ente federado possa facilitar ou obstaculizar, mediante a progressividade do imposto sobre a transmissão causa-mortes e doações, a concentração da renda, ao alvedrio das preferências ideológicas daquele que, de forma transitória, ou daqueles que, de forma transitória, ocupam o poder local. Quando mais não seja, porque compete privativamente à União, a teor do disposto no artigo 22.1 da Constituição, legislar sobre direito civil, o que inclui, como é sabido, a disciplina geral da propriedade. Assim, embora represente um instrumento para a obtenção de efeitos extrafiscais, a progressividade, no caso de impostos reais, em nosso ordenamento legal, só pode ser adotada se houver expressa previsão constitucional. Mesmo assim, ressalte-se, ela não poderá basear-se direta ou exclusivamente na capacidade econômica do contribuinte. Em suma, a vedação da progressividade no caso dos impostos de natureza real, constante do artigo 145, parágrafo 1º da Carta Magna, ao lado dos princípios da legalidade, da irretroatividade, da anterioridade, da isonomia e da proibição do confisco, configura garantia constitucional e direito individual do contribuinte, que não podem ser afastados por lei ordinária estadual. Então, senhor presidente, concluindo, em face de todo exposto, nego provimento ao recurso. Que vale também para os demais recursos apensados, não é? Senhor presidente. 2 minutos. Decisão que se aplica também aos demais recursos apensados. São todos idênticos, versos sobre a progressividade. Ministro Eros Grau. Senhor presidente, se o ministro Carlos Alberto Direito e a ministra Carmen Lúcia me permitirem, há um precedente meu, inclusive, que está sendo citado, eu pediria vista. Se estiver de acordo, anteciparia o meu Não há pedido de objeção, vista. portanto, após o voto do eminente ministro Lewandowski, que desprovia o recurso, pediu vista o ministro Eros Grau. Na verdade, esse julgamento se aplica aos demais já aqui citados. Né? Exatamente. E aguardam os demais. Senhores ministros, eu vou chamar a arguição de descumprimento de preceito fundamental 46 para a continuidade de julgamento. Inicialmente, nós tivemos a seguinte situação. Após o voto do ministro Marco Aurélio, que julgava procedente a DPF, e do voto do ministro Eros Grau,
Divergindo, pediu vista o ministro Joaquim Barbosa. Posteriormente, Sua Excelência se manifestou no sentido da improcedência, e nesse sentido também se manifestou o ministro César Peluso. O ministro Carlos Brito manifestou-se no sentido da parcial procedência. Eu também me manifestei no sentido da parcial procedência, e aqui nós temos diferenças de conteúdo. E aí houve o pedido de vista da ministra Ellen Grace, que tem a palavra. Senhor presidente, Vossa Excelência já bem resumiu os votos que foram proferidos, o sentido dos votos que já foram proferidos, e, na última sentada, ante a complexidade do tema, pedi vista para melhor exame. Supero, senhor presidente, as questões de legitimidade ativa e pertinência temática e adequação da via processual na esteira do que já fizeram todos os colegas que me precederam. Não houve maior discussão a respeito desses três temas. Não deixo, todavia, de registrar que o objeto da ação, tanto quanto eu posso depreender da inicial, a propósito de questionar a constitucionalidade da Lei 6.538, de 78, o propósito dessa inicial é, na verdade, a obtenção de interpretação ao artigo 47 do referido diploma legal. Percebe-se claramente da leitura do pedido que a arguente se dá por satisfeita se o tribunal der à palavra carta significado que exclua de seu conceito os itens que constituem objeto de interesse das suas associadas, como são as revistas, os jornais, os periódicos, encomendas, contas de água, luz e telefone, bem como objetos bancários, como cartões de crédito e talões de cheque, extratos, etc. Eu leio, senhor presidente, na folha 37 desses autos o que segue, aspas, também, nos termos do artigo 11 da Lei 9.882, tendo em vista a relevância da matéria, declarar, é o pedido, pede que o tribunal declare o que se entende por carta, que por motivos de segurança e privacidade continuam sendo prerrogativas da arguida, restringindo tal conceito de carta ao papel escrito, metido em envoltório fechado, selado, que se envia de uma parte a outra, com conteúdo único para comunicação entre pessoas distantes, contendo assuntos de natureza pessoal e dirigido, produzido por meio intelectual e não mecânico, excluídos expressamente deste conceito, as conhecidas correspondências de mala direta, revistas, jornais e periódicos, encomendas, contas de luz, água e telefone e assemelhados, bem como objetos bancários, como talões de cheque, cartões de crédito, etc. Fecho aspas. Esse é o teor, parte do pedido. Ou seja, senhor presidente, sob o disfarce de agressão aos princípios constitucionais da livre concorrência e da liberdade de iniciativa, o que pretende a arguente é que se lhe atribua a parcela menos penosa e mais rentável do mercado de entregas de correspondência, o que se faria mediante leitura reducionista do texto constitucional quando refere a serviço postal, para dele excluir tudo que não fosse correspondência privada e confidencial. O conhecimento desse pedido leva a uma vulgarização, segundo penso, do nobre instituto da ADPF, que a Corte, assim me parece, deveria evitar, sob pena de desvirtuarem-se as finalidades para as quais o Instituto foi concebido. Eu faço essa referência, senhor presidente, embora os votos todos que antecederam e que praticamente são unânimes, não tenham questionado a adequação da via processual. Passo adiante ao mérito. No mérito, senhor presidente, comungo com o pensamento de que serviço postal é serviço público, não atividade econômica em sentido estrito. A propósito, referindo-me ao serviço postal, já afirmei anteriormente, quando do julgamento da ADIM 3080, em que fui na qualidade de relatora, acompanhada pela unanimidade deste plenário, julgamento se deu em 2 de agosto de 2004, disse o seguinte, é a União, por força do artigo 2110 da Constituição, o ente da federação responsável pela manutenção desta modalidade de serviço público. Por não se tratar de atividade econômica em sentido estrito, vale dizer aquela em que o Estado, se atuar,
Em tudo deverá atender às regras da atividade privada. Por não se tratar de atividade econômica, portanto, é que deixa de ser incluído no rol das exceções a esta categoria de atividade, a saber, o rol dos monopólios, constante do artigo 177 da Constituição Federal, pois este rol diz respeito exclusivamente às atividades que tenham cunho econômico. Não se trata, no caso, de exploração de atividade econômica, pura e simples, mas, como o próprio nome diz, de prestação de serviço público. Serviço postal, serviço que o Constituinte confiou à União para que o mantivesse, e serviço que ela, a União, tem o dever de prestar em todo o território nacional e que exercita por delegação legal a uma empresa pública expressamente constituída para tal finalidade. E ainda, senhores ministros, por não ser atividade econômica em sentido estrito, é que não se lhe podem ser aplicados os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa, como pretende a arguente. Tudo porque o serviço público vem informado pelo princípio da supremacia do interesse público, e por isso é mantido, ainda que em condições deficitárias, como é o caso da entrega de correspondências em locais remotos e de difícil acesso do nosso vasto território nacional. Garantir condições de comunicabilidade e de remessa de mensagens ou objetos a todos os brasileiros é um objetivo que responde a muito mais do que o simples interesse individual dos missivistas, diz respeito aos superiores interesses da integração nacional. Serviços públicos há que são abertos à iniciativa privada, sem concessão ou permissão. É o caso dos serviços de saúde e de educação, que estão na Constituição, respectivamente, nos artigos 199 e 209, mesmo quando se estabeleçam limitações a esta prestação, como é o caso da participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, parágrafo 3º do 199, ou o cumprimento de normas gerais da educação nacional, inciso 1º do 209, ou ainda a autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público, inciso 2º do 209. Mas isso não é o que ocorre com o serviço postal. A sua manutenção com exclusividade, a Constituição atribuiu à União. O regime de privilégio em tal atividade se desenvolve, como ficou bem explicitado no voto do eminente ministro Eros Grau, exclui a caracterização de um sistema de livre competitividade, pois está expressamente excluído pela Constituição Federal a esfera de atuação da iniciativa privada. Oportuna a palavra, a expressão do ministro Carlos Veloso, relator ao julgar o RE 407-099, julgado em 6 de agosto de 2004. Diz Sua Excelência: a empresa brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. Fecho aspas. Por essas razões, senhor presidente, meu voto alinha-se à divergência pela total improcedência do pedido com a necessária vênia ao eminente relator. Portanto, Vossa Excelência vota no sentido da improcedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ministro Menezes, Direito. Senhor presidente, não participei da assentada anterior em que foi iniciado o julgamento e pude constatar que existem 3 posições aqui na Corte. Uma do eminente relator, que entende que deva ser privado o serviço postal. Outra do eminente ministro Eros Grau, que entende que deva ser estatal o serviço postal. E, finalmente, uma terceira posição foi alvitada pelo eminente ministro Carlos Aires Brito, intermediária, no sentido de que alguns serviços devam permanecer sobre a exclusividade da atividade estatal e outros, por seu turno, podem ser delegados à atividade privada. São, portanto, 3 posições. Quando nós enfrentamos aqui a ação originária 959, de que eu fui relator, eu fixei o entendimento na linha do que a eminente ministra Ellen Grace acaba de demonstrar, que se trata, sim, de um serviço público e não de uma atividade econômica. Mas
creio que é necessário, pelo menos na minha perspectiva, fazer uma melhor reflexão sobre essa matéria, considerando a diversidade de posições existentes na Corte. Essas são as razões pelas quais eu peço vênia aos meus eminentes colegas para pedir vista dos autos. Portanto, após o voto da ministra Ellen Grace, que julgava improcedente a ação, pediu vista o ministro Menezes Direito. Aguardo os demais. Ministro Eros Grau. Agravo regimental no recurso extraordinário 527.602, agravante União, agravado Plural, Editora e Gráfica Limitada. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, é um agravo interposto pela União contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito. A União alega já haver sido apreciado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal a questão relativa à constitucionalidade da majoração da alíquota da COFINS, o artigo 8º da Lei 9.718. Requer o prosseguimento do julgamento do presente feito. É o relatório. E o voto? Discute-se nesses autos a constitucionalidade da Lei 9.718, de 27 de novembro de 98, que alterou a base de cálculo e a alíquota de contribuição para o PIS e o COFINS. O Supremo, ao julgar os recursos extraordinários, números tais e quais, sessão de novembro de 2005, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718. A Corte entendeu que a noção de faturamento, disposta no artigo 195, inciso 1 da Constituição do Brasil, na redação anterior à emenda constitucional número 20, de 98, não legitimava a incidência das contribuições sobre a totalidade das receitas auferidas pelas empresas contribuintes. Advertiu ainda que a superveniente promulgação da emenda constitucional não teve a virtude de validar a legislação ordinária anterior, que se mostrava originariamente inconstitucional. No que respeita à constitucionalidade do artigo 8º da Lei 9.718, majoração da alíquota de 2% para 3%, examinando o voto do relator no RE 357.950, ministro Marco Aurélio, tenho que a constitucionalidade da majoração da alíquota não foi examinada sob fundamento da exigência de lei complementar. Vê-se bem na ação 951, decisão monocrática do ministro Carlos Brito, vê-se bem lá que esse fundamento efetivamente não foi considerado pelo Supremo. E ainda no RE 455.788, agravo regimental, relatora ministra Carmen Lúcia, tem-se que o fundamento não foi examinado por ausência de pré-questionamento. Ainda em outros recursos, o tema da majoração da alíquota foi considerado sem o exame, contudo, insisto, da exigência de lei complementar. RE 455635, relator ministro Marco Aurélio, RE 502.898, relator ministro Carlos Brito, RS 406.173, 469.211 e 487.475, todos eles relator ministro Ricardo Lewandowski. No julgamento do RE 377.457 e do RE 381.964, sessão plenária do dia 14 de março de 2007, manifestei entendimento no sentido de que não vejo como se possa admitir que o Legislativo, vindo contra si próprio, disponha, mediante lei ordinária, alteração do que fora anteriormente por ele disciplinado em lei complementar. Atua aqui o princípio do paralelismo das formas, nos termos do qual, na dicção de Paulo Bonavides, um ato jurídico só se modifica mediante o emprego de formas idênticas àquelas adotadas para elaborá-lo. Junto aos autos, a íntegra do meu voto naquela sentada, ressaltando o seguinte trecho. E eu estou aqui, senhor presidente, ressaltando esse trecho daquele meu voto. Eu não creio que seja necessário repetir. Para a Corte, concluindo, afastar o sobrestamento do feito e dar provimento ao recurso extraordinário para deixar de aplicar o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718, nos termos dos precedentes citados
e para declarar a inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei 9.718. Vossa Excelência, então... Estou provendo o recurso extraordinário para deixar de aplicar, nos termos precedentes, o parágrafo 1º do artigo 3º e declarar a inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei 9.718. Ministro Eros, é que não foi publicada a pauta quanto ao RE. Talvez nós devêssemos prover, então, o agravo para julgamento do RE. Para que nós pudéssemos depois, com para incluir em pauta o RE, e aí faremos esse julgamento, se possível, na semana que vem. Tudo bem. Nos limitaríamos ao provimento do agravo Só o provimento do agravo, se for o caso. Perfeito? Então, eu peço a Vossa Excelência, por conta da minha involuntária indiscrição, não, desculpe. Mas, que foi inteiramente involuntária a minha indiscrição. Mas já há outras posições nesse sentido também, até nas turmas, não há nenhuma surpresa quanto a isso. Não sei se seria o caso, presidente, de cancelar o pregão, Sua Excelência reconsiderar e dar seguimento ao extraordinário, porque nós teremos que declarar inconstitucionalidade ou não, de preceito de lei, e aí haveria necessidade de ouvir o Ministério Público, né? Mas já deve haver outras manifestações do Ministério Público em matérias idênticas, eu acho. Talvez a gente pudesse prover proporia isso, poderíamos prover o agravo, né, e a matéria ficaria afeta... Para afastar o sobrestamento. Para afastar o sobrestamento. Para afastar o sobrestamento. Né, e a matéria ficaria afeta ao plenário, né, e nós cuidaríamos, então, de... Então é isso. Se houver consenso nesse sentido... Para afastar o sobrestamento. Daí haverá necessidade de publicação de acórdão. Por que não? Talvez a proposta do ministro Marco Aurélio. Quer dizer, cancela o seu pregão e o eminente relator poderá monocraticamente, ele próprio, dar provimento ao recurso de agravo e adotar as providências para inclusão em pauta. Caso contrário, porque, inclusive, terá que haver publicação de acórdão. Inclusive, é agravo regimental e, de qualquer forma, Sim, ele tem íncito juízo de retratação. Né? Isso seria mais célere. Se Vossa Excelência acolhesse a fórmula de reconsideração, e nós inseriríamos em seguida em pauta o recurso extraordinário. É um caso que, inclusive, eu acho que gera bastante expectativa, porque tem gerado esse distinguishing. Vossa Excelência me permitir, mas não há necessidade de ouvir a Procuradoria? Devemos ter outras manifestações da Procuradoria. Então, faremos assim. Tá. Então, Vossa Excelência, peço a Vossa Excelência que já inclui pauta para então, fica cancelado o pregão. Vossa Excelência, na verdade, então, prover o agravo, né? E nós cuidaremos de... Fica proclamado o resultado quanto ao agravo. Quanto ao agravo. Em relação à decisão do próprio ministro Eros Grau. Cancela o seu pregão. Cancela o seu pregão. E o ministro relator, então. Não é? E nós diligenciaremos para que haja pauta quanto ao RE. Ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. Extradição 1114 da relatoria de Vossa Excelência, requerente do governo do Chile, extraditando Sebastián Andrés Guichard Pausoca, ou Sebastián Guichard Pausoca. Vossa Excelência, a palavra. Muito obrigada. O governo do Chile, presidente, com base em tratado de extradição firmado com o Brasil, formalizou o pedido de extradição do seu nacional, Sebastián Andrés Guichard Pausoca, fundamentado em requerimento da Corte Suprema do Chile e em ordem de prisão do juizado da 16ª Vara Criminal de Santiago. O extraditante está sendo processado no Chile porque, entre os meses de abril e maio de 2005, teria praticado crime contra a liberdade sexual do menor tal, à época dos fatos com 15 anos de idade. Em 31 de janeiro deste ano, a eminente ministra Ellen Grace decretou a prisão preventiva do extraditando, que ocorreu em 27 de fevereiro deste ano. Eu deleguei o interrogatório ao juízo da Seção Judiciária de São Paulo, o extraditando foi interrogado e, por meio da Defensoria Pública da União, apresentou sua defesa escrita, alegando que a. O Estado requerente não juntou tradução oficial da nota verbal pela qual foi formalizado o pedido de extradição, b. Que o extraditando não teria sequer sido citado no Chile, pois se encontrava no Brasil na época das acusações, c.
ausência de dupla tipicidade, e D, que para a concessão da extradição no presente caso seria necessária manifestação expressa do presidente, o que não teria ocorrido. A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da extradição. Este é o singelo relatório, senhor presidente. E o voto de você? Presidente, embora o Estado requerente afirme que a nota verbal está acompanhada de cópia autêntica da sentença condenatória, o que se tem, na verdade, é a decisão sobre o recebimento da denúncia, na qual se determinou, desde logo, o envio dos documentos pertinentes ao Supremo Tribunal de Justiça do Chile, para que fosse analisado o pedido de extradição. Cumpre assinalar ainda que, embora conste dos documentos dos autos o relato de abusos sexuais relativamente a outras pessoas, o único fato objeto deste pedido de extradição refere-se ao menor X. Feitas essas observações, então, eu analiso os fatos, que são os seguintes. Que no ano de 2005, alguém organizou um grupo de jovens da comuna de Quilicura, com a ideia de trabalhar nas ciências ocultas e magia negra, para o qual entrou em contato com vários jovens de diferentes sexos e idade, aos quais começou a mostrar os seus conhecimentos em matéria de ciências ocultas e convencê-los de que tinham poderes mentais, para o qual uma das atividades realizadas era espiritismo e uirra. Este sujeito é o ora extraditando, fazia reuniões periódicas com um grupo de jovens, mas depois de algum tempo de tê-los convencido de que ele era uma espécie de bruxo, começou a se reunir a sós com cada um dos jovens, aos quais propunham ser iniciados no ritual voodoo. Em uma ocasião, conversou com o menor X, de 15 anos de idade, a quem disse que, para ser iniciado no ritual voodoo, deveria ter relações sexuais com ele. O menor se recusou, não podendo, entretanto, evitar que o referido sujeito tocasse determinados órgãos sexuais. Que o fato acima descrito configura o delito de abuso sexual na pessoa do menor X, previsto e sancionado nos artigos 366 do Código Penal, com relação ao artigo 363, número 4, do mesmo texto legal. A Procuradoria-Geral da República, após descrever os fatos imputados ao extraditando, opinou nos termos seguintes. Aspas. Verifica-se que o Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar o crime imputado ao extraditando, que naquele país cometeu ilícito penal a ele atribuído, estando este caso em perfeita consonância com o disposto nos artigos 1 e 4 do Tratado Bilateral. O pedido formal de extradição foi devidamente instruído pelo Estado requerente, atendendo-se ao disposto no artigo 5º do Tratado Bilateral, com cópia do pedido de extradição formulado pela Corte Suprema do Chile e da ordem de prisão emitida pelo juízo competente, com os demais documentos exigidos anexados, havendo indicações seguras sobre local, data, natureza e circunstância do fato delituoso. Constam também dos autos cópias dos textos legais pertinentes, de modo a permitir a este Supremo Tribunal o exame seguro da legalidade da pretensão. Houve também o atendimento aos requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade. O crime de abuso sexual, de acordo com as circunstâncias narradas no pedido de extradição, encontra correspondência nos termos do artigo 216, parágrafo único do Código Penal brasileiro, no crime tipificado de atentado violento ao pudor mediante fraude. Isto porque, segundo o relato do menor, a prática teria sido induzida pelo extraditando, sob a falsa alegação de que, para a iniciação dos menores no voodoo, o que lhe garantiria ficará salvo do eminente ataque de supostos demônios e outros males, seria necessário o ato sexual com a pessoa do mesmo sexo, no caso extraditando, ou seja, a vítima, além de menor de 18 anos, foi ludibriada pelo extraditando acerca dos reais motivos para a prática sexual. Em atendimento ao disposto nos artigos 77 e 6 da Lei 6.815 e 4 do Tratado Bilateral, salienta-se que não ocorre a prescrição da pretensão sob a ótica da legislação de ambos os Estados, porque o extraditando tem contra ele mandado de prisão pelo crime de abuso sexual, pena máxima presídio maior em seu grau mínimo, ou seja, pena máxima de 10 anos, e nos termos do artigo 94 do Código Penal chileno, a prescrição ocorre em 15 anos, quando a pena é de presídio, circunstância que ocorre no crime. Assim, considerando que o crime ocorreu entre os meses de abril e maio de 2005, a prescrição somente se dará em maio de 2020. E nos termos da lei brasileira, também não há que se falar em prescrição, a pena máxima aplicada em razão da prática do delito de atentado violento ao pudor mediante fraude é de 4 anos, prescrevendo em 8, ou seja, em julho de 2013. Portanto, estão presentes os requisitos legais necessários ao deferimento da extradição. Digo que tem razão a Procuradoria-Geral da República. De acordo com o Código Penal chileno, está comprovado não apenas a ocorrência dos fatos, e, segundo a legislação brasileira,
Há elementos que configuram, em tese, o crime de atentado violento ao pudor, porque, segundo a descrição dos fatos constantes dos documentos que instruem o pedido, embora a vítima tenha se recusado a praticar os atos inicialmente pretendidos pelo extraditando, mediante fraude, teve de se submeter à prática de outros atos libidinosos, suficientes para a consumação do delito. Quanto às demais alegações do extraditando, conforme também assinalou a Procuradoria-Geral da República, a nota verbal número 2 de 2008 foi formalmente transmitida pela via diplomática, tradução para o português dos documentos apresentados estão devidamente certificados pela Embaixada, presumindo-se, portanto, a veracidade e autenticidade conferida àqueles documentos. Estou citando precedentes nesse mesmo sentido. O extraditando também afirma que não teria sido sequer citado no Chile, pois estaria no Brasil na época das acusações. Esta questão, entretanto, ultrapassa o âmbito de defesa admissível no processo de extradição, assente, como é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o modelo que rege a disciplina normativa da extradição, vinculado quanto à sua matriz jurídica ao sistema misto ou belga, não autoriza a revisão de aspectos formais concernentes à regularidade dos atos de persecução penal praticados no Estado requerente, nos termos da reiterada jurisprudência desta Casa. Ademais, os documentos que instruem o pedido informam que o extraditando teria sido declarado rebelde, o que entre nós assemelha-se à revelia, o que não constitui motivo suficiente para justificar recusa de extradição. Estou citando, por exemplo, como precedente a extradição 917, de relatoria do eminente ministro Celso de Mello. Extraditando alega também em sua defesa que, para a concessão da extradição no presente caso, seria necessária a manifestação expressa do presidente da República, o que não teria ocorrido. Mas, como bem acentuou o eminente ministro Celso de Mello no julgamento da questão de ordem na extradição 568, de que Sua Excelência foi relator, aspas, o pedido extradicional deduzido perante o Estado brasileiro constitui, quando instaurada a fase judicial de seu procedimento, ação de índole especial de caráter constitutivo que objetiva a formação de título jurídico apto a legitimar o Poder Executivo da União a efetivar com fundamento em tratado internacional ou em compromisso de reciprocidade a entrega do súdito reclamado. O Supremo limita-se, portanto, a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição nos termos do regimento interno, artigo 207, Constituição, artigo 102.1, a linha G, e da Lei 6.815, em seu artigo 83. Indeferido o pedido, deixa-se de constituir o título jurídico sem o qual o presidente da República não pode determinar a extradição. Deferida a efetiva entrega do súdito ao Estado requerente, fica a critério do presidente da República. A manifestação desta autoridade, portanto, pretendida pelo extraditando, somente se faz após julgada e se deferida a extradição pelo Supremo Tribunal Federal. Por todo o exposto, senhor presidente, eu estou encaminhando a votação no sentido de se deferir a extradição, ressaltando-se mais uma vez que, embora conste dos documentos relato de outros atos, abusos sexuais relativamente a outras pessoas, o único fato objeto do presente pedido é aquele que teria sido praticado contra o menor X. É como voto. Nos termos estritos do pedido, Vossa Excelência está deferindo a extradição. Senhores ministros, há divergência? Portanto, deferida a extradição, decisão unânime. Senhores ministros, nós temos uma manifestação ainda, eu até peço desculpas porque por algum problema de gestão na Secretaria, o ofício ainda do ministro Marco Aurélio na presidência do TSE, e Sua Excelência nos comunicava que, ante a nomeação do ministro Marcelo Henrique Ribeiro de Oliveira como ministro efetivo, havia sido aberta a vaga de ministro substituto. E eu, então, pedindo desculpas pelo atraso, pediria que nós submetêssemos a votação para a escolha do ministro substituto do TSE, antes de irmos para o intervalo.
Deixa lá para o Ministério votar. Pega o voto do Ministério. Pega lá o voto do Ministro. Ele acabou de chegar. O escrutinador espera um voto. O ministro Eros que... Portanto, eu designo o escrutinador, o ministro Menezes Direito. Senhor presidente, 10 votos para Henrique Neves da Silva, Edmar Gonzaga Neto e Alberto Pavio Ribeiro. Portanto, eu proclamo o resultado. O tribunal aprovou à unanimidade esta lista tríplice. Henrique Neves da Silva, Edmar Gonzaga Neto, Alberto Pavio Ribeiro. O tema será encaminhado, então, ao presidente da República. Senhores ministros, vamos fazer um intervalo de 20 minutos e voltamos para a segunda parte da sessão.